Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, João, capítulo 5, versos 17 ao 30, é uma continuidade do texto de ontem. O Evangelho de ontem acabou no versículo 16 e hoje a igreja traz para a nossa meditação a continuidade, mostrando que ontem Jesus foi criticado e pensaram até em matá-lo, porque ele fez uma cura no sábado e mandou que a pessoa curada carregasse a sua cama em um dia de sábado. E isso para os judeus quebrava o repouso sabático, rompia com a lei do Shabat, de guardar o mandamento de repousar no sétimo dia. Só que Jesus vai mostrar que tanto ele trabalhava no sábado, como também o seu pai trabalhava no sábado, ou melhor, trabalhava todos os dias. Veja, naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então aqui é Jesus respondendo àqueles judeus que o criticaram porque curou o homem no dia de sábado e mandou que aquele homem fizesse um trabalho, ou seja, carregasse a sua cama em um dia de sábado. E Jesus vai dizer: meu pai trabalha sempre, ou seja, todos os dias, a todo momento, a todo instante. Então, ele vai dizer: e eu trabalho também. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho o faz também. Então, se eles acusavam Jesus de violar o sábado, o repouso sabático, porque curou em dia de sábado, eles também deveriam associar o pai a essa violação. Porque Jesus diz: o meu pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho em dia de sábado. O que o pai faz, o filho o faz também, diz Jesus. Aí Jesus vai colocar aqui: o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar. Então Jesus estava dizendo: olha, vocês que estão me julgando e me acusando de quebrar o repouso sabático, porque eu faço o que o pai faz, eu trabalho porque o meu pai trabalha, eu dou a vida porque o meu pai dá a vida, eu julgo porque o meu pai, que tinha todo o poder e o direito de julgar, me deu esse direito. Portanto, Jesus vai dizer: para que todos honrem o filho, assim como honra o pai. E ele diz: tudo isso que eu faço para que o filho seja honrado como o pai é honrado. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Os judaizantes, os fariseus, os mestres da lei, eles querendo honrar a Deus, condenava qualquer pessoa que fizesse o mínimo de trabalho no repouso sabático. Aqui nos faz lembrar, por exemplo, quando os discípulos de Jesus passavam por uma plantação de trigo em dia de sábado, após ter realizado uma cura. A cura de um homem que tinha a mão atrofiada e foi curado dentro da sinagoga. E os discípulos de Jesus, com fome, colhia algumas espigas com a mão, que isso era permitido pela lei de Moisés,
Se você era um peregrino e passava numa plantação de trigo e estava com fome, você poderia colher com a mão, não usando a foice, mas colher com a mão o trigo, debulhar e comer. Só não podia colher com a foice, fazer fechos e levar. E mesmo assim, sabendo eles que era possível, que era permitido, eles acusavam Jesus e os seus discípulos de romper o sábado. Então Jesus diz, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Meus amados irmãos, eu fico pensando, se o dia do retorno de Jesus for num sábado, segundo os judaizantes, Jesus iria adiar a sua volta para não quebrar o repouso sabático. Porque é um trabalho, é uma obra a ressurreição dos mortos. Jesus diz, versículo 22, de fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Pai, assim como para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo, para ressuscitar, para trazer os mortos à vida. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, diz Jesus. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que enviou o Senhor é trazer vida, meus irmãos. E Jesus estava sendo impedido de trazer vida, porque as pessoas, os judeus, os mestres da lei, os fariseus, estavam colocando o mandamento acima de Deus. Estava colocando o mandamento acima do homem. E Jesus vai dizer, o homem foi feito para o sábado. Ou melhor, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o homem, a vida, é maior do que o sábado. Peçamos então a Deus a graça de compreendermos a palavra do Senhor. E isso só é possível dentro da teologia católica, dentro da teologia da igreja. Porque senão, do contrário, quem lê a Bíblia, segundo as suas próprias perspectivas e os seus próprios entendimentos, criarão novas doutrinas. E a partir daí, heresias vai surgindo. E para sustentar uma heresia criada, se cria outra. É isso que as igrejas, chamadas adventistas do sétimo dia, fazem. Elas criam uma heresia e depois criam outra heresia para sustentar aquela primeira. Peçamos ao Senhor a graça da humildade, de nos colocarmos debaixo da autoridade da igreja. Como disse Santo Agostinho, eu não creria, não acreditaria nos evangelhos se a igreja, na sua autoridade, não me mandasse crer.
Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Amém.